Fala pessoal, dando sequência a mais um vídeo, hoje nós vamos estar falando sobre o nosso Código Penal, o artigo 100, que fala da ação penal, ação pública e ação de iniciativa privada. Vem comigo. Começando no nosso artigo 100 do Código Penal, ele diz o seguinte: a ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. Então aqui eu já tenho uma questão de prova, tá? Por quê? Se a banca perguntar, estamos fazendo uma prova de certo ou errado, se a banca perguntar, em via de regra, né, a ação penal é pública incondicionada, certo ou errado? A nossa questão estará com o gabarito certo. Por quê? A ação penal ela é pública, salvo quando a lei a declara expressamente privativa do ofendido. Um exemplo de ação privada é a ação dos crimes contra a honra, né? Seja injúria, difamação ou calúnia, tá? Fora isso, né, se a lei não expressar qual tipo de ação que deverá ser promovida ali, essa ação será penal pública, tá? Ou seja, toda ação penal ela é pública, tá? Salvo, né, se depender, né, se a lei disser que aquela ação depende da iniciativa privada do ofendido, ou no caso do ofendido, a vítima, ela ser menor ou ela ser declarada incapaz, que aí o seu responsável legal que irá promover a ação penal, tá? Então, dando sequência, o parágrafo 1º do nosso artigo 100 do Código Penal, ele diz o seguinte: a ação pública é promovida pelo Ministério Público. Então, quem promove a ação pública é o Ministério Público, dependendo quando a lei o exige de representação do ofendido ou de requisição do ministro da Justiça. Tá? Quais são os crimes cuja persecução, ou seja, cuja ação penal depende de requisição, no caso do ministro da Justiça? Eu trouxe aqui alguns para vocês. Crimes cometidos por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil. Então, o ministro da Justiça ele deverá ali promover essa ação, ele deverá requisitar essa ação. Os crimes de injúria praticados contra o presidente da República, apesar do crime de injúria ser um crime contra a honra, quando for contra a honra do presidente da República, tá? Essa ação ela será promovida mediante requisição do ministro da Justiça. Então aqui, e detalhe para vocês, tá? A requisição pode ser feita a qualquer tempo, enquanto não estiver extinta a punibilidade do delito. Então, a qualquer tempo, essa ação ela poderá ser requisitada, tá? Agora, parágrafo 2º. A ação de iniciativa privada, então falamos da da ação penal pública, agora a ação de iniciativa privada é promovida mediante queixa do ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo. Igual eu falei, no caso do ofendido ou da vítima ser menor ou ser declarado incapaz ou ser deficiente mental, tá? Então, no caso do menor de idade ou pessoa com deficiência mental ou declarado incapaz, o seu representante legal poderá representá-lo na ação penal privada, tá? Parágrafo 3º. A ação de iniciativa privada, ainda falando sobre a ação penal privada, pode intentar-se nos crimes de ação pública, tá? Se o Ministério Público não oferece a denúncia no prazo legal. Então, aqui, o que o legislador quis dizer? O que ele trouxe para a gente? Se eu tenho um crime que ele se precede mediante ação penal pública incondicionada por parte do Ministério Público, tá? Tem como eu entrar com uma ação penal subsidiária, uma ação privada subsidiária da pública? Sim, tá? Quando? Quando o Ministério Público ficar inerte, quando o Ministério Público passar o prazo e ele não oferecer a denúncia, tá? Aí eu te pergunto, qual o prazo para o Ministério Público oferecer a denúncia? Aí nós vamos lá no nosso Código Processual Penal, artigo 46, tá? Que ele diz o seguinte, aqui é de acordo, eu sei que tem leis que diz que é diferente, mas aqui é via de regra, tá? De acordo com o CPP. O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial. Então aqui, o prazo, o réu ali, né, o acusado, né, o investigado, ele está preso. Qual o prazo para o Ministério Público oferecer a denúncia? 5 dias do momento que receber o inquérito policial. E de 15 dias, se o réu estiver solto ou afiançado, tá? É o mesmo que solto mediante fiança, tá? Então aqui, caso o Ministério Público, nesse prazo aqui, trago pelo CPP, ele não oferecer a denúncia, ali a vítima ou seu representante legal poderá propor uma ação privada subsidiária da pública, tá? Dando sequência aqui, o nosso parágrafo 4º. No caso de morte do ofendido ou de ter sido declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou de prosseguir na ação passa ao CAD, tá? Ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. É o nosso mnemônico, é o CAD, tá? O famoso CAD.
tá? Observação que eu trouxe para vocês, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Companheiro ou companheira, tá? Em união estável, é parte legítima para ajuizar a ação penal privada, tá? Inclusive em relações homoafetivas, tá? Então, um casal ali, né, um companheiro ou companheira, tá? Em relação ali homoafetiva, no caso de homem com homem ou mulher com mulher, ainda assim haverá, um deles poderá prosseguir na ação, né, desde que estejam em união estável, tá beleza? Agora, nós vamos falar do artigo 101, que ele diz a ação penal no crime complexo, tá? O que é crime complexo? Como se dará a ação nesse tipo de crime? Artigo 101. Quando a lei considera como elemento ou circunstâncias do tipo penal legal fatos que, por si mesmos, constituem crimes, cabe a ação pública em relação àquele, desde que, em relação a qualquer destes, se deva proceder por iniciativa do Ministério Público, tá? Então vamos entender aqui diferença, tá? Como falou sobre crime complexo, vamos entender a diferença sobre crime simples e crime complexo, tá? O que é um crime simples, Diego? É o que possui tipo penal único, protegendo apenas um bem jurídico. Ou ele vai proteger a honra, ou ele vai proteger o patrimônio, ou ele vai proteger a vida, tá? Exemplo, o homicídio. O bem jurídico protegido no homicídio é a vida, tá? Agora, no crime complexo, é a fusão de dois ou mais tipos penais, protegendo dois ou mais bens jurídicos, tá? Eu tenho um exemplo do latrocínio. Muita gente acha que o latrocínio ele é um crime somente contra a vida, tá? Não, é um crime contra o patrimônio com resultado morte. Mas no latrocínio eu tenho dois bens jurídicos protegidos sendo violados, né? O patrimônio e a vida, tá? E aqui, o entendimento que nós temos em relação ao artigo 101 do crime complexo. Ó, a ação penal nos crimes complexos, como regra, é pública, tá? Então, além, né, como diz o artigo 100, além da ação penal de regra, ela ser pública, a ação penal nos crimes complexos, ela também é pública, tá? Como forma adequada para o início do processo penal ou persecução penal, ação penal. Tá, beleza? Então aqui, um crime de roubo, tá? Vamos fazer a composição do crime de roubo. Eu tenho constrangimento, mais ameaça, mais violência acrescida do furto, tá? Eu tenho o crime de ameaça, né, que ele se procede mediante queixa-crime, ação penal de iniciativa privada por parte do ofendido, da vítima ou de seu representante legal. E o crime de furto, ele é ação penal pública incondicionada, ou seja, o Ministério Público deve promover essa ação penal. Então aqui, nessa composição aqui, eu tenho um crime. Se eu tenho um crime de ação penal privada e um de ação penal pública, tá? Logo, eu estarei diante de um crime de ação penal pública, tá? Beleza. Então, vamos resumir tudo o que falamos aqui, ó. Diante de tal fato e de acordo com o comando normativo, se um dos delitos componente do crime complexo tiver ação pública como espécie de ação penal prevista, a regra valerá para todo o crime complexo. É igual eu falei, se temos ali um crime de ação penal privada e um crime de ação penal pública, logo estaremos diante de um crime de ação penal pública, tá? Agora eu tenho aqui irretratabilidade da representação, tá? Artigo 102. A representação será irretratável, tá? Isso aqui também já é questão de prova. Depois de oferecida a denúncia, se a banca trouxer certo ou errado, a banca pode falar o seguinte: a representação será irretratável depois de recebida a denúncia por parte do juiz. Não, é depois de oferecida a denúncia por parte do Ministério Público. Por quê? Porque o Ministério Público não pode desistir da ação, tá? Então, impossibilidade do ofendido ou de seu representante legal fazer cessar os efeitos da manifestação de vontade de que o Ministério Público promova a ação penal condicionada. Porque eu tenho uma ação penal condicionada o quê? A representação. Mas uma vez que a vítima manifesta a vontade, né, de representar ali contra o acusado ali, então parte do Ministério Público, né, a ação penal, e caso ele ofereça a denúncia, né, não haverá possibilidade da representação, ou seja, da vítima ou representante legal desistir da ação, tá? Agora eu tenho o artigo 103, decadência do direito de queixa ou de representação. Salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai do direito de queixa ou de representação se não o exerce dentro do prazo, o prazo decadencial de 6 meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime. Então, o prazo decadencial, ele não decorre do momento do crime, tá? A menos que naquele momento do crime
a vítima saiba quem é o autor. Mas fora isso, é 6 meses a partir do momento em que a vítima descobrir quem é o autor da prática criminosa. Ou no caso do parágrafo 3º, né, do artigo 100 deste Código, do dia em que se esgota o prazo para o oferecimento da denúncia. Então, se o Ministério Público ali, ele perdeu o tempo, ele bobeou, ele não ofereceu a denúncia, ali a vítima poderá entrar com uma ação privada, né, uma ação penal privada subsidiária da pública, tá? Agora eu trouxe para vocês a parte, né, o que é decadência, tá? Ó, é a perda do direito de queixa ou representação por não ter sido exercido no prazo legal, acarretando a extinção da punibilidade. Então, se eu tenho um crime ali de ação penal privada, tá? E a vítima ali, ela não propõe, ela não promove uma ação, né, e passa o prazo decadencial, estará extinta a punibilidade do autor da prática delituosa, tá? Por conta do prazo decadencial, tá? E é uma causa, tá? É uma causa extintiva de punibilidade, tá? A decadência. Então vamos lá. O prazo decadencial não conta da data do crime, como eu falei com vocês. Inicia-se da data em que o ofendido veio a saber quem é o autor do crime. Ah, Diego, mas o ofendido ele veio a saber quem é o autor do crime no dia do crime. Beleza, então vai contar dali. Mas se ele não souber no dia do crime, contará do dia em que ele souber ou do momento que ele souber, tá? Então vamos lá. Em suma, o ofendido tem 6 meses na ação penal privada. Esse prazo tem início na data em que se descobre quem é o autor do delito. Já na ação privada subsidiária da pública, né, então esse prazo de 6 meses aqui, nós estamos diante de uma ação penal privada, tá? Agora nós teremos outro prazo. Já na ação privada subsidiária da pública, ou seja, quando o Ministério Público ele fica inerte diante de um crime de ação penal pública, ele não promove essa ação, tá? A contagem do prazo se inicia no dia em que esgota o prazo para o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. Então, resumindo para vocês, se eu tenho um crime, né, que essa ação dele ela vai proceder mediante ação penal privada, tá? Ela é exclusiva privada, tá? Então eu tenho ali 6 meses o prazo decadencial. Agora, se eu tenho um crime que se procede mediante ação penal pública, tá? Então, e o Ministério Público fica inerte naquele prazo de 5 dias, ele não oferece a denúncia, e a vítima ali, que tem o direito de promover uma ação privada subsidiária da pública, o prazo vale a partir do momento em que se encerra o prazo do parquet, tá? Ou do Ministério Público. Renúncia expressa ou tácita do direito de queixa. Artigo 104 aqui, tá? Ó, o direito de queixa não pode ser exercido quando renunciado expressa ou tacitamente. Parágrafo único. Importa renúncia tácita ao direito de queixa a prática de ato incompatível com a vontade de exercê-lo. Não a implica, todavia, o fato de receber o ofendido a indenização do dano. Ou seja, a principal distinção entre renúncia e o perdão é que a primeira, ou seja, a renúncia, se dá antes de intentada a ação penal privada, tá? Então, a renúncia aqui, a vítima ainda, o ofendido, ele não promoveu a ação penal privada. Já o perdão é o passo que ocorre posteriormente à ação penal ou durante a ação, tá? O perdão pode ser processual ou extraprocessual, expresso ou tácito, tá? Agora, nós vamos falar do artigo 105, que ele traz para a gente o perdão do ofendido. Ó. O perdão do ofendido nos crimes em que somente se precede mediante queixa, então eu tenho aqui uma ação penal privada, obsta ao prosseguimento da ação. Ou seja, o perdão é cabível quando a ação penal já se iniciou com o recebimento da queixa e pressupõe também que não tenha ocorrido o trânsito em julgado da sentença condenatória. Então, o ofendido ele vai perdoar o agressor ali, né? Enfim, mas não poderá ter o que? Trânsito em julgado, ou seja, uma sentença penal condenatória para que haja o perdão, tá? Agora vamos para o artigo 106. O perdão no processo ou fora dele, expresso ou tácito, tá? Artigo 106, inciso 1º. Se concedido a qualquer dos querelados, a todos aproveita. Ou seja, eu tenho ali 3 autores de um delito ali que se precede mediante ação penal privada, tá? A vítima, ela é amiga íntima de um, ela perdoa um, logo, aquele perdão que foi direcionado a um também acarretará aos outros 2, tá? Não existe ali, a ação ela é indivisível, né? A gente tem uma característica da indivisibilidade, ou seja, não pode ela perdoar somente um e promover a ação contra 2.
Ou seja, após o oferecimento da ação penal privada e antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ou seja, após o oferecimento, a vítima, ela promoveu ali, ela deu início à ação penal privada e antes da sentença penal condenatória, se o querelante, o autor da queixa-crime, tá, perdoa um dos autores de terem concedido o crime, logo o perdão alcança os demais autores também, tá? Inciso segundo aqui, se concedido por um dos ofendidos, não prejudica o direito dos outros. Então aqui já é o inverso, eu tenho um autor ali que praticou a conduta criminosa, mas eu tenho duas vítimas. Tá? Uma vítima, ela perdoa o autor, né? o autor da prática delituosa. Significa que a outra vítima também é obrigada a perdoar ou que a ação não poderá seguir? Não. Uma perdoou, a outra não, mas a que não perdoa, ela não perde o direito de prosseguir com a sua ação, tá? Ou seja, no caso de ter mais de uma vítima, se uma perdoa o autor do crime, não impede que a outra prossiga na ação, tá? Agora, inciso terceiro aqui, se o querelado o recusa, não produz efeito. Então, o querelado aqui é o suposto ofensor. Aí você vai perguntar assim, pô, mas se ele está sendo acusado ali e a vítima, de repente, quis perdoar, ele não vai aceitar o perdão? Veja bem, a pergunta que vem em mente, né? Há sentido em não aceitar o perdão? Sim. Por quê? Se um indivíduo está sofrendo uma ação penal privada, mas não cometeu o delito que lhe está sendo imputado, logo ele não irá aceitar o perdão e ingressará com as medidas judiciais cabíveis contra o autor da queixa, tá? Porque ninguém vai ser acusado injustamente e lá na frente vai aceitar o perdão, tá? Depois de todo o dano que aquela acusação ali, de repente, trouxe para o réu ali, para o ofensor, no caso, né? Para o ofensor, no caso, isso aí, né? A pessoa está sendo acusada de um delito. Ela tem certeza que não cometeu aquele delito ali. Aí lá na frente ela vai aceitar um perdão, depois de tudo aquilo que já possa ter acarretado para ela ali na sua vida, tá? Então, o querelado, sendo acusado injustamente de ter cometido um crime, ele recusa o perdão e agora ele vai querer correr atrás dos danos morais, tá? Parágrafo 1º. O perdão tácito é que resulta da prática do ato incompatível com a vontade de prosseguir na ação. Então, o perdão tácito, o ofendido ali, ele desiste de prosseguir na ação. Parágrafo 2º. Não é admissível o perdão depois que passa em julgado a sentença condenatória. Ou seja, depois que temos ali uma sentença penal condenatória, não há que se falar em perdão, tá? E eu trouxe para vocês aqui algumas questões para a gente resolver rapidamente para massificar tudo que eu abordei com vocês, tá? Trouxe aqui uma questão da banca IBAD, tá? Nos crimes de ação penal pública incondicionada, a ação penal será promovida por representação de parentes da vítima, alternativa A. Alternativa B, requerimento do ofendido. Alternativa C, petição de um advogado. Alternativa D, Ministério Público. E alternativa E, requisição do Ministro da Justiça. O nosso gabarito é a alternativa D, Ministério Público, tá? A ação penal pública incondicionada, quem vai promover a ação é o Ministério Público. Outra questão, banca CESP, tá? Joana foi vítima de agressão praticada por seu companheiro, com quem ela convivia maritalmente havia mais de 20 anos. A agressão resultou em lesão corporal leve, devidamente comprovada por laudo médico pericial. Nessa situação hipotética, eventual ação penal será pública condicionada, alternativa A. Alternativa B, pública e seguirá o rito sumaríssimo. Alternativa C, pública condicionada somente para fins de instauração de inquérito policial. Alternativa D, precedida de audiência conciliatória cabível, nessa fase a retratação da vítima. E alternativa E, pública incondicionada. Correto, pública incondicionada, tá? Outra coisa para vocês, o único crime, né, no caso que temos ali relacionado à Lei 11.340, que é a Maria da Penha, que irá se proceder mediante a representação da vítima, é o crime de ameaça, tá? Agora, até a lesão corporal leve será de ação penal pública incondicionada, tá? Entendimento do STF, Supremo Tribunal Federal, tá? Ó, o crime de lesão corporal leve ou culposa praticado contra a mulher no âmbito das relações domésticas deve ser processado mediante ação penal pública incondicionada, ou seja, não tem necessidade de manifestação da vítima pelo prosseguimento da ação. Tá? Temos aqui mais uma questão. A banca Avança São Paulo. Ó. Os crimes previstos na Lei 13.869 de 2019, é a famosa Lei Abuso de Autoridade,
que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade são de: alternativa A, ação penal pública condicionada; alternativa B, ação penal pública incondicionada; alternativa C, ação penal pública; alternativa D, ação penal comum; e alternativa E, ação civil. O nosso gabarito é a alternativa B, ação penal pública incondicionada, tá? Lá no artigo 3º da Lei 13.869 diz o seguinte: os crimes previstos nesta lei são de ação penal pública incondicionada. Finalizando com vocês agora, eu trouxe uma questão da banca VUNESP, tá? Nos crimes processados mediante ação penal pública condicionada à representação, esta é: alternativa A, irretratável depois de oferecida a denúncia; alternativa B, retratável, porém apenas 6 meses depois de cometido o fato criminoso; alternativa C, irretratável como regra nos crimes hediondos; alternativa D, retratável até o recebimento da denúncia; e alternativa E, retratável, porém apenas 6 meses depois da ciência da autoria. Tá? Lembra que eu falei com vocês lá que os crimes processados mediante ação penal pública condicionada, tá? Depois de oferecida a representação, tá? Ele será irretratável depois de oferecida a denúncia, tá? Então, houve a representação, o Ministério Público ele ofereceu a denúncia, né? Ele será irretratável, tá? E eu trouxe também o artigo 102 do CPP, Código Processual Penal. A representação será irretratável depois, na verdade, 102 que trabalhamos aqui no CP, no Código Penal. A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Por quê? Porque o Ministério Público ele não pode desistir da ação, tá? Se fosse um crime ali, ação penal privada, beleza, pode desistir, né, haver o perdão, a representação até o oferecimento da denúncia, e o perdão durante a fase processual, podendo ser processual ou extraprocessual. Gente, finalizo com vocês aqui. Trabalhamos hoje o Código Penal falando sobre a ação penal. Espero ter ajudado vocês. Um forte abraço.